Olá, nessa videoaula eu vou estar recordando com vocês a utilização das tabelas das derivadas e principalmente a utilização das derivadas elementares. Então, como que vai ser a dinâmica? Eu vou relembrar no primeiro momento as derivadas elementares, posteriormente vou estar postando alguns exercícios e resolvendo utilizando a tabela de derivadas. Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, retorna o vídeo novamente, para que você entenda como que é feito essa utilização da tabela. Então, no primeiro momento, eu vou mostrar aqui quais são as principais derivadas elementares. Então, se nós temos aqui f de x igual a uma constante qualquer, uma constante é um número, por exemplo, 2, a derivada de qualquer constante vai ser zero. Se eu tenho f de x igual a x, a derivada de f de x igual a x é igual a 1. Uma outra derivada de uma outra função, se eu tenho f de x igual a seno de x, uma função que é muito utilizada, a derivada de seno de x é cosseno de x. Se eu tenho a função f de x igual a cosseno x, a derivada dessa função é igual a menos seno de x. Vamos para mais uma. Se eu tenho a função f de x igual a e de x, essa é bem fácil, a sua derivada vai ser e de x. Se eu tenho a função f de x é igual a ln de x, logaritmo neperiano, a sua derivada vai ser 1 sobre x. Então, pessoal, existe mais algumas, mas as que mais aparecem nos exercícios mais simples são essas. Então, na verdade, o que você faz na hora que estiver pedindo para derivar? Você vai trocar a função dada pelas suas derivadas, certo? Vou dar um exemplo aqui. Então, me acompanhe. Usando a própria tabela das funções elementares. Vamos supor que eu tenha que derivar. Então, deixa eu escrever aqui primeiro. Exemplos. Vamos supor que seja necessário derivar a função f de x igual a e de x mais x. Então, como que nós vamos fazer a derivada dessa função? Primeiro, eu tenho que derivar cada termo. Como essa função possui dois termos, a derivada dela, de f de x, vai ser a derivada de e de x mais a derivada de x. Então, derivada de f de x vai ser, qual que é a derivada de e de x? Olha aí na tabelinha das funções elementares. Derivada de e de x é o próprio e de x. Então, no lugar de e de x, eu coloco e de x. Mais, qual que é a derivada de x? Olha aqui na tabelinha. Quando a função for x, a sua derivada é o próprio 1. Então, é 1. Então, a derivada de e de x mais x é e de x mais 1. Um outro exemplo. Vamos supor que você tem a seguinte função. F de x é igual a seno de x mais 4, tá? Menos ln de x. Então, o que você tem que fazer nesse exemplo? Você tem que vir aqui e derivar seno de x, você tem que derivar 4 e derivar o ln. Então, a derivada da função, ou f' de x, vai ser igual. Qual que é a derivada de seno? Acompanhe aqui, ó. Derivada de seno é cosseno. Então, eu troco seno de x por cosseno. Então, cosseno de x. Mais, qual que é a derivada de uma constante? A derivada de 4 é zero. Menos, qual que é a derivada de ln de x? Dá uma olhadinha aqui na tabela. Derivada da função ln de x é 1 sobre x. Então, ficou menos 1 sobre x. Ajustando agora a função, vai ficar... Deixa eu descer um pouquinho aqui. Então, f' de x é igual a cosseno x mais 0, cosseno x menos 1 sobre x. Então, essa aí é a derivada dessa função. Mais um exemplo, para finalizar. Vamos chamar aqui de letra C. Vamos supor que eu tenha f de x igual a 2x mais e de x. Então, a derivada vai ser...
Olha, quando você tem um número acompanhado do x, o que que você faz? Você mantém um número, que é o 2. Como eu tenho 2x, é 2 vezes x. Então, eu tenho 2 vezes a derivada de x. Como a derivada de x é 1, eu vou ter 2 vezes 1, mais e de x. Concluímos, então, que a derivada dessa função vai ser 2 vezes 1, 2 mais e de x, certo? Agora, nós vamos passar para mais alguns detalhes, alguns exercícios um pouco mais complexos. Deixa eu só organizar aqui a resolução, só um momento. Então, é importante que você guarde essas derivadas aí das funções elementares. Existem outras que você pode estar acompanhando também na tabela. Vamos para mais uma. Agora acompanhe aqui esses outros exemplos. Supondo que eu tenha a função... houve um errinho aqui, deixa eu corrigir. Supondo que eu tenha a função... Vou apagar tudo, fica pronto. Supondo que eu tenha a seguinte função. F de x igual a 4x menos seno de x mais ln de x. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos derivar cada termo. Então, nós temos derivada de f de x vai ser a derivada de 4x. Você já viu no exercício passado que quando eu tenho um número e o x, eu mantenho apenas o número. Porque como a derivada de x é 1, ficou 4 vezes 1, 4. Menos derivada de seno de x, cosseno x, mais derivada de ln de x, 1 sobre x. Prontinho. Finalizamos a derivada dessa função. Um outro exemplo. F de x igual a, olha, seno de x menos cosseno de x. Muita atenção nessa derivada dessa função. Então, vai ficar assim, ó. A derivada dessa função vai ser igual a derivada de seno, ó, cosseno x, menos a derivada da função cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos da fórmula, ou melhor, menos da função, menos a derivada da função cosseno, que é menos seno de x. Então, a derivada da função f de x vai ser igual a cosseno x, menos com esse menos aqui vai dar mais seno de x, certo? Mais um exemplo usando a função cosseno. Vamos supor que eu tenho aqui f de x é igual a e de x menos cosseno x. Então, a derivada da função vai ser igual. Você já deve lembrar que a derivada de e de x é o próprio e de x. Como aqui tem um sinalzinho de menos, eu vou mantê-lo. Então, menos. Qual que é a derivada da função cosseno? A derivada da função cosseno é menos seno. Então, vou colocar a derivada entre parênteses, porque antes tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Então, menos seno de x. Então, ficou a derivada da função f de x é igual a e de x, menos com menos, mais seno de x. Para finalizar esses exemplos mais simples, mais uma função. Então, ficou f de x é igual a seno de x mais 3x menos e de x. Então, a derivada da função vai ser igual a derivada da função seno, cosseno x, mais derivada da função 3x, agora você já sabe que é o 3, menos derivada de e de x, e de x. Então, basicamente, nós resolvemos algumas funções bem simples para você calcular as suas derivadas. Vamos ampliar agora um pouco os exercícios. Vou passar algumas funções com grau de complexidade um pouco maior. Agora eu vou trabalhar com vocês uma função que eu não coloquei ainda como exemplo. A função é desse tipo aqui, ó. Acompanha. Vamos supor que eu tenha assim, ó,
f de x igual a x elevado a n, tá? Aqui eu tenho uma função de potência de base x, tá? Quando isso ocorrer, a derivada dessa função, você vai calculá-la aplicando a seguinte fórmula. Vai ser essa aqui, ó. Derivada da função vai ser igual ao n, que é o expoente, vezes x, que é a base, elevado a n menos 1, ok? Então, você tem que lembrar que esse x aqui é a base e que esse n aqui é o expoente, ok? Então, nós vamos aplicar essa relação aqui toda vez que você tiver x elevado a alguma coisa. Exemplos. Letra A. f de x igual a x elevado a 3. Vamos lá? O 3 é a base. O x é o expoente. Como que eu derivo? Então, ficou a derivada de f de x vai ser igual a n, que é o expoente, então vai ficar 3 vezes o x elevado ao expoente menos 1, que é n menos 1, ou seja, 3 menos 1. Dessa forma, a derivada da função vai ficar 3x ao quadrado. Então, você desce o expoente e do expoente você tira 1. Então, veja bem a regrinha, como que você faz? Você pega a função de potência de base x, desce o expoente, vezes x elevado ao expoente, menos 1. Vamos passar aqui mais alguns exemplos para vocês aprenderem como que a gente desenvolve isso. Então, aqui, letra B. f de x igual a x elevado a 4. Você já sabe que o n é 4 e que a base é x. Então, nós vamos aplicar a fórmula da derivada. N vezes x elevado a n menos 1. Então, ficou. Derivada da função vai ser igual. Quem que é o n? 4 vezes x elevado. 4 menos 1, 3. Então, está aí a derivada. Um outro exemplo. f de x igual a 6x elevado a 3. Veja que agora eu coloquei um número. Coloquei um número na frente do x, mas não tem problema, porque essa fórmula que eu passei para vocês é para x elevado a n. Então, aqui eu tenho 6 vezes x elevado ao cubo. Se você pegar esse x elevado ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a n. E a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Então, como que vai ficar a derivada dessa função? Vem comigo aqui. Então, vai ficar f de x é igual a 6, mantém o número, vezes a derivada de x elevado a 3. Quem que é a derivada de x elevado a 3? É 3 vezes x elevado a 3 menos 1, 2. Dessa forma, eu tenho 3 vezes 6, 18. Então, f de x vai ser 18x ao quadrado. Vamos fazer mais um exercício para você guardar bem essa propriedade. Eu errei aqui a cor, só um minuto. Deixa eu apagar aqui nossas notações. Nós vamos continuar ainda usando esta propriedade. Então, vai ficar assim, ó. Então, a propriedade é, quando eu tenho f de x, que é igual a x elevado a n, qual que é a derivada disso? A derivada vai ser, derivada da função vai ser n, que multiplica x elevado a n menos 1, certo? Então, é essa propriedade aqui que nós estamos trabalhando. Vamos para mais alguns exemplos. Então, se eu tenho f de x é igual a 4x elevado ao quadrado, então vai ficar a derivada dessa função vai ser, mantém o número 4 vezes a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x elevado a 2 menos 1 é 1. Não precisa fazer essa anotação. Um outro exemplo. F de x igual a 6x à quinta.
Então, a derivada dessa função vai ser 6 vezes 5 vezes x elevado a 5 menos 1, 4. 6 vezes 5. Então, nós vamos ter 30x elevado a 4. Lembrando que eu apliquei aqui, ó, em x elevado à quinta potência, a derivada de x elevado a n, que deu como resultado 5 vezes x elevado a 4. Mais um exemplo. Aqui, letra C. F de x igual a 9x ao quadrado. Então, a derivada dessa função vai ser, mantém o 9 vezes, qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Fazendo essa continha, a derivada da função ficou 9 vezes 2, 18x. Ok? Vamos avançar mais um pouco, em outros exercícios com grau de complexidade maior. Então, vamos fazer agora outras derivadas de outras funções. Eu vou pedir para você ficar bem atento. Então, veja, eu tenho aqui f de x é igual a seno de x mais 4x ao cubo mais e dx. Então, qual que é a derivada dessa função? Então, vai ser assim, ó. A derivada da função vai ser, lembra? Qual que é a derivada de seno de x? Se você não lembra, dá uma olhadinha lá na tabela, ou no início da nossa primeira aula. Derivada de seno é cosseno x. Mais, qual é a derivada de 4x ao cubo? Vai ficar 4 vezes 3, então são 12, x elevado. Como o expoente é 3, 3 menos 1, 2. Mais, a derivada de e de x não altera, então é e de x. Mais um exemplo. Letra B. F de x é igual a seno de x menos cosseno de x mais 3x à quinta. Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Então, a derivada da função vai ser igual. Derivada de seno de x é cosseno x menos... Qual que é a derivada de cosseno? Lembra lá do início da aula? A derivada de cosseno é menos seno de x mais derivada de 3x a 5 é 3 vezes 5, que é 15, porque eu mantenho o número e multiplico pelo expoente, vezes x elevado. O expoente menos 1, 5 menos 1, 4. Finalizando aqui esse exemplo, a derivada da função vai ser cosseno x, menos vezes menos, mais seno de x, mais 15x à quarta, certo? Vamos finalizar com mais um exemplo. Mais um exemplo aqui, vou chamar aqui de letra C. Então, olha, f de x é igual a 2x ao cubo mais 3x à quarta potência. Então, a derivada dessa função vai ser, vamos lá, derivada de 2x ao cubo, 2 vezes 3, 6x, 3 menos 1, 2, mais, derivada de 3x à quarta, vamos lá, 3 vezes 4, 12, 4 menos 1, 3, então, 12x ao cubo. Agora, nós vamos passar para mais um modelo de função, para que você aprenda a calcular suas respectivas derivadas. Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar também com a potência, mas você vai, ou melhor, vocês vão observar que a base dela não é x. A base dela é diferente de x. Ou seja, tem mais de um termo na base. Veja, se eu tivesse aqui, ó, f de x igual a x mais 1 elevado a 3, eu não poderia aplicar aquela forma do x elevado a n, porque a fórmula derivada do x elevado a n só funciona para a base x. E neste exemplo,
fique bem claro que a base aqui não é x. A base é tudo que está dentro do parênteses. Então, a base é x mais 1. E o expoente, que é o n, vale 3. Agora, como essa base não é só x, ela tem mais de um termo, nós vamos chamar essa base de u. Tá? Ou melhor, nós estamos trabalhando aqui com a derivada de funções compostas. Existe mais de uma forma para você resolver. Eu estou explicando em uma das maneiras. Esta fórmula aqui, que eu vou destacar agora, que eu tenho f de x é igual a base, que é o u, elevado a n, ela está explícita na tabela das derivadas. Acompanhe aqui. Observa, ó. Ela está aqui no número 1 da tabela. Então, quando eu tenho y igual a u elevado a n, a derivada é n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u. Essa tabela eu vou deixar na descrição do vídeo embaixo para você baixar, se você achar necessário. Então, quando eu tenho essa função aqui, a derivada dela, como nós vimos lá, vai ser derivada da função, vai ser igual a n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u. Ou seja, a derivada da função f de x igual a u elevado a n é o expoente vezes a base elevado ao expoente menos 1 vezes a derivada da base. Você vai ver agora que é bem simples a aplicação dessa fórmula, vamos dizer assim. Há um outro detalhe que eu não posso esquecer de falar, que eu já deveria ter avisado, é que f' de x é a mesma coisa que y', ok? Então, às vezes, a gente usa uma notação ou outra. Então, acompanhe aqui esse exemplo. Olha, eu tenho aqui, ó, f de x é igual a x mais 3 elevado a 4. Observa que a base aqui eu tenho mais de um elemento. Se eu tenho mais de um elemento, eu vou chamar essa base aqui de u. Então, aqui eu tenho u elevado a 4. Esse 4 aqui é u elevado a quem? Ou melhor, esse 4 aqui é n. Então, na verdade, eu tenho f de x igual a u elevado a n. Se eu tenho uma função do tipo f de x é igual a u elevado a n, qual que é a sua derivada? A derivada disso vai ser n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esses dados que essa fórmula solicita e substituir. Então, olhando a função aqui, você sabe que o n vale 4. Você sabe que o u vale x mais 3. Você viu aqui também que eu preciso da derivada de u. Então, a derivada de u vai ser, derivada de x é 1, derivada de 3 é 0. Agora, eu pego esses valores que estão aqui e vou substituir na fórmula. Então, ficou, derivada da função vai ser n vale 4 vezes, qual que é a base u? A base u vale x mais 3 vezes a derivada de u, que vale 1. Então, fazendo 4 vezes 1, 4. Então, ficou 4 que multiplica x mais 3. Você pode parar aqui ou ainda continuar a multiplicação, finalizando com 4 vezes x, sim, e 4 vezes 3. Daí, você teria f de x vai ser 4x mais 12. Vamos para mais um exemplo utilizando essa fórmula, que ela é bastante útil no cálculo das derivadas. É bastante útil. Então, nós temos aqui f de x. Esqueci de trocar aqui a caneta. Eu tenho aqui f de x igual a x ao cubo mais 4 elevado a 6. Então, o que que nós vamos fazer? A base aqui é o u. E o expoente 6 aqui é o n.
Então, eu tenho a seguinte função. F de x igual a u elevado a n. Qual que é a derivada dessa função? Se você não lembrar, é só dar uma olhadinha em alguns minutos do vídeo anteriormente. A derivada dessa função vai ser n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u. Agora, nós vamos pegar os dados aqui e vamos substituir, né? Então, analisando aqui a função, eu tenho que o n é 6 e que u vale x ao cubo mais 4. Então, ficou a derivada da função, vai ser n, 6, vezes o u, x ao cubo mais 4, elevado a n menos 1, 6 menos 1, 5, vezes a derivada de u. Então, a derivada de u vai ser a derivada de x ao cubo, 3x, derivada de 4, 0. Então, vezes 3x. Agora, você pode multiplicar o 6 por 3x. Dessa forma, você vai obter. Derivada da função vai ser 6 vezes 3, 18x, que multiplica x ao cubo mais 4 elevado a 5. Então, dessa forma, a gente finaliza a derivada dessa função. Vamos passar agora para outros exemplos, né, utilizando outras funções da tabela. Então, sempre você dá um jeitinho de utilizar a tabela, certo? Vai ajudar muito a resolução das derivadas, das funções. Vamos agora falar um pouco da função seno. Então, seria assim, ó, se eu tenho aqui, ó, f de x igual a seno de x mais 3. Observa agora que você não tem seno de x. Se eu tivesse seno de x, a função seria uma função elementar. Aqui eu tenho seno de x mais 3. Esse x mais 3 nós vamos chamar de u. Então, aqui eu tenho a seguinte função. Eu tenho f de x é igual a seno de quem? De u. Onde esse u, tá? Onde esse u, ele representa o x mais 3 ou qualquer outra função. Tá certo? Vamos olhar na tabela como que a gente aplica a derivada de seno de u. Então, olhando na tabela, ó, seno de u está no número 9. Seno de u é a derivada de u vezes cosseno de u. Então, vai ficar assim. Derivada da função vai ser igual a derivada de u vezes cosseno u. Então, volto na função e faço. Quem é o u? O u é tudo que está na frente do seno, que está dentro do parênteses. Então, é x mais 3. Quem que é a derivada de u? Derivada de x é 1 e a derivada de 3 é 0. Então, volto agora, eu pego esses dados aqui, volto na função. Ou melhor, na derivada da função. Então, a derivada vai ser, derivada de u é 1 vezes cosseno de u. Cosseno de u é a mesma coisa que cosseno de x mais 3. 1 vezes cosseno de x mais 3 é a mesma coisa que cosseno de x mais 3, certo? Então, achamos a derivada de seno de x mais 3. Vamos fazer mais uma com a função seno. Então, mais uma com a função seno vai ficar assim, ó. F de x igual a seno de x ao quadrado mais 4x. Então, o que está na frente da função seno? O que está x ao quadrado mais 4x. Esse x ao quadrado mais 4x, ele é o u. Então, na verdade, você tem aqui nada mais do que a função f de x é igual a seno de u. Seno de u. Olhando lá na tabela, no item 9, você vai lembrar e observar que a derivada dessa função vai ser derivada de u vezes cosseno de u, certo? Então, agora eu preciso desses dados. Olhando a função aqui, eu sei que u é x ao quadrado mais 4x. E sei que a derivada disso é derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de 4x, 4. Pego agora esses valores e venho substituir nessa fórmula derivada. Então, vai ficar, derivada dessa função vai ser
Derivada de u, 2x mais 4, vezes cosseno de u. Cosseno de u é x ao quadrado mais 4x. Então, temos aí a derivada. Vamos agora trabalhar com a derivada da função cosseno. Também é uma função muito utilizada. Então, vamos colocar assim. Ó. Posteriormente, também, você pode fazer com outras funções. Você pode estar verificando outros exercícios resolvidos para você verificar como que é a aplicação dessas regras. Então, nós temos aqui, ó. Desculpa que eu errei de novo a cor da borracha. Então, ficou f de x é igual a, olha aqui, ó, cosseno de, veja bem, x ao quadrado mais 4x. Se fosse cosseno de x, a derivada seria menos seno de x. Mas cosseno de x mais 4x é uma função, vamos dizer assim, uma função composta, onde esse x ao cubo mais 4x, nós vamos estar chamando de u. Então, dessa forma, essa função é dada por f de x igual a cosseno de u. U é tudo que estiver dentro do parênteses, ou melhor, tudo que estiver na frente do cosseno. Vamos ver a tabelinha. Cosseno de u é o número dessa. Veja, vai ser menos derivada de u vezes seno de u. Então, derivando essa função, ficou f' de x é igual a menos derivada de u vezes cosseno u. Olhando a função, eu tenho outros dados. Então, ficou, quem é o u? X ao cubo mais 4x. Quem que é a derivada de u? Olha, é 3x ao quadrado mais 4. Se você ainda tem dúvida de como que resolve a derivada de x ao cubo mais 4x, dá uma olhadinha no início do vídeo, tá bom? Pausa e dá uma olhadinha. Então, pego agora esses dados e substituo aqui na derivada. Então, vai ficar assim. f' de x vai ser menos, entre parênteses, né, porque eu tenho mais de um termo, menos o quê? 3x ao quadrado mais 4 vezes cosseno de u. Quem que é o u? U é x ao cubo mais 4x. Finalizamos aqui a derivada dessa função. Mais um exemplo. Vou trabalhar agora com a função, ó, f de x igual a e elevado a, olha o que eu vou colocar, hein? X ao quadrado mais 4x. Se fosse e de x, a derivada é o próprio e de x. Mas agora não é e de x. Eu tenho e de, veja bem, x ao quadrado mais 4x. Esse x ao quadrado mais 4x, nós vamos chamar de u. Então, na verdade, eu tenho a função f de x igual a e elevado a u. Vamos olhar na tabelinha como que a gente deriva isso. Acompanha aqui. Ó, é o número 5. E de u é derivada de u vezes e de u. Então, nós vamos ter derivada dessa função. Então, f' de x vai ser a derivada de u vezes e de u. Volto na função e observo. Quem é o u? X ao quadrado mais 4x. Como eu já vou precisar da sua derivada, eu derivo o próprio u. Derivada de u, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 4x, 4. Então, a derivada da função vai ser derivada de u, 2x mais 4, vezes e de u. O u é x ao quadrado mais 4x, certo? Mais um exemplo com essa função de base e. Vou colocar aqui, ó. Chamar aqui de exemplo B. f de x igual a e elevado a 3x. Então, essa função e elevado a 3x é a mesma coisa que e elevado a u. Qual que é a derivada da função e elevado a u? Lembra? Dá uma olhadinha lá na tabela. É a derivada de u vezes e de u. Como u vale 3x,
a derivada de u vale 3. Substituindo nos dados da derivada da função, eu tenho derivada de u é 3 vezes e de u, que é a mesma coisa, e elevado a 3x. Eu tenho outros vídeos disponíveis aqui no canal sobre derivadas. Sugiro que você pause um pouco, veja os vídeos das derivadas, onde eu trabalho com algumas propriedades de derivação. Então, sempre que tiver dúvida, pausa o vídeo, analise, tente fazer novamente, volta no vídeo para você verificar a resolução. Se tiver dúvida, eu vou deixar o contato embaixo, pode me mandar por e-mail ou deixa a sua dúvida na descrição. Até breve.